Mais uma roda de chimarrão, sejam todos bem-vindos a essa conversa. Hoje nós temos como convidado o professor Péricles, que vai contar para a gente a origem, né, os primórdios da extensão universitária na FURG. O professor Péricles é decano do curso de Direito, né, da FURG. Cláudio, uma saudação ao nosso professor que está chegando. Professor Péricles, meu amigo, irmão, seja bem-vindo à nossa roda de chimarrão, professor. Roda de chimarrão virtual, que tem a filosofia de uma roda de chimarrão. Isso eu tenho dito para todos os convidados, né? Quando a gente senta com amigos para beber um chimarrão e conversar. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado. Conte um pouquinho para a gente da sua história e da história da FURG, que parece que estão meio ligadas. A sua história e da FURG parece que são meio juntas. Pois é. Eu quero inicialmente agradecer o convite, né, a oportunidade de me comunicar com quem está nos assistindo, né, nos horários que as pessoas vão assistir, uma vez que fica, não é? Não sei se no YouTube deve ficar, não é? E as diversas pessoas que vão acessar esse vídeo. Então, eu quero agradecer a oportunidade, inicialmente, dizer que é muito importante saber que, numa roda de chimarrão, né, que tanto a roda como o chimarrão têm um significado bem interessante. Não é? A roda, por conta de que, sendo redonda, ela faz com que as coisas se encontrem, as pessoas se encontrem. E o chimarrão, porque é quente. E esse calor necessário, humano, é o calor que esquenta também a extensão universitária. O Afonso Arinos, grande jurista mineiro, ele sempre dizia que não há nação se não tiver consciência nacional. Se não houver consciência nacional, não tem nação. E eu, mutatis mutandis, né, posso dizer que não há extensão se não houver consciência, espírito extensionista. A extensão não pode ser forçada. Ela tem que existir por si só. Então, nessa introdução que o professor Zelito fez, disse que a minha história se confunde um pouco com a história da FURG, exatamente por conta de que a minha vida estudantil, como secundarista, foi uma vida estudantil, uma política estudantil na qual eu participei desde a primeira série ginasial até o último ano de faculdade. Eu sempre estive presente nas diretorias, nos movimentos estudantis, nos congressos, enfim. E fui, portanto, partícipe daquele primeiro momento como secundarista, querendo uma instituição de ensino superior em Rio Grande, uma vez que nós, rio-grandinos, tínhamos que ir, no mínimo, para Pelotas, para poder fazer um curso superior. E nós queríamos uma universidade. É lógico que, antes da FURG, foram criados cursos isolados, de diversas origens. O primeiro curso superior em Rio Grande era uma escola de engenharia federal. Tivemos um curso de Direito e Filosofia, duas faculdades, ligadas à Universidade Católica de Pelotas, a Mitra Diocesana de Pelotas. Uma faculdade de Economia municipal e uma faculdade de Medicina, que era uma fundação ligada ao Grupo Ipiranga, na época, né? Com um incentivo que sempre teve o ensino superior, do então diretor-presidente do grupo, que era o engenheiro Francisco Martins Bastos, que hoje dá nome ao núcleo de memória da FURG. Então, como estudante secundário, eu participei dos movimentos
pedindo à universidade. Na época, se pensava na chamada Universidade do Litoral. Era assim que se chamaria a FURG. Universidade do Litoral. E nós fazíamos passeatas, e nós fazíamos idas a Brasília, e nós fazíamos pressão junto ao governo para que isso acontecesse. E não é que, quando eu termino o segundo grau, exatamente em 1968, no ano seguinte eu faço vestibular para a Faculdade de Direito, e em agosto daquele ano é criada a Universidade de Rio Grande. Então, eu entrei no curso superior no mesmo ano que a FURG foi criada. Então, na verdade, o que o professor Zelito disse é verdadeiro. Quer dizer, a minha história se confunde realmente com a própria universidade, porque somos do mesmo ano como estudante e como instituição de ensino superior. O senhor chegou na FURG antes da FURG chegar nela mesma. Exatamente. Porque naquela época, para a FURG ser criada, estas unidades isoladas que havia, elas foram, digamos assim, fizeram parte de um grupo, unidas, para que pudesse surgir a universidade, que era uma das exigências legais, que tivesse tantos cursos a universidade. E aí nós temos que agradecer, digamos assim, principalmente a Dom Antônio Zátera, que era bispo de Pelotas, que era o fundador da Universidade Católica, e era o reitor, o chanceler e reitor da Universidade Católica, que era paga. E ele doou, sem nenhum ônus, para Rio Grande, que era a diocese de Pelotas, diocese dele, portanto. Ele doou, sem ônus algum, as duas faculdades, para que elas se integrassem ao grupo, para dar origem à universidade. Eu sempre cito isso porque eu acredito que isso não é muito lembrado, sabe? Sim. E na verdade, o que foi aberto mão foi de duas entidades, duas faculdades que davam lucro, que carreavam de recursos para a Universidade Católica de Pelotas. E elas foram doadas para que a universidade pudesse surgir. E aí, nesta época, no início da universidade, já que estamos falando em extensão, no início da universidade, nós tivemos muito pífia a manifestação extensionista. Embora que se tenha que reconhecer as dificuldades da época. A extensão, ela sempre foi do chamado tripé da universidade, o que se chamava na época a filha pobre. Isso é, o ensino e a pesquisa tinham uma atenção bem maior do que a extensão naquela oportunidade. Aqui se faz também justiça, e eu gosto de fazer justiça às pessoas. E mesmo com este cenário, digamos assim, não tão propício, nós tivemos pessoas com consciência extensionista, com espírito extensionista, que é aquilo que eu comentei no início, né? Que deram início a determinados tipos de atividades que começaram, né, aquilo que mais tarde se chamou de extensão universitária institucionalizada. Então, eu estou falando de duas atividades extensionistas que a nossa universidade trabalhou muito. No serviço de assistência judiciária, ligado à Faculdade de Direito, ainda Clóvis Bevilacqua, anterior à universidade, e o Projeto Rondon. O Projeto Rondon eram as duas atividades extensionistas que a universidade participava. Eu tenho uma pergunta.
Sim, só para concluir, eu acho que até vou ajudar na pergunta. Pode ser. E o projeto Rondon, ele tinha duas facetas. Ele tinha aquela faceta das chamadas idas nacionais e regionais, que era em que os estudantes passavam alguns dias, normalmente um mês, né, numa determinada região, e depois voltavam para que no ano seguinte isso se repetisse, como hoje está acontecendo nesse reinício do projeto Rondon atual. Mas houve um outro programa, e esse programa eu fui partícipe direto, que eram os programas dos campos avançados. As universidades tinham campos avançados na Amazônia. E a nossa tinha um campus avançado em Cáceres, lá na fronteira com a Bolívia, em Mato Grosso, onde eu estive 1 ano e meio dirigindo este campus. E como é que funcionava? As faculdades as universidades de Rio Grande, a Católica de Pelotas, a Federal de Pelotas e a Federal de Mato Grosso, mensalmente mandavam acadêmicos nas diversas áreas para que eles oferecessem serviços àquela comunidade então pouco desenvolvida. Então lá nós tivemos trabalhos de medicina, odontologia, educação, engenharia, oceanologia, administração de empresas, direito. Todos os meses a equipe trocava. Eram em torno de 20 a 30 acadêmicos, 2 ou 3 de cada área, que substituíam a equipe anterior e davam sequência aos projetos. Aí pode perguntar, que projetos eram esses? Por exemplo, medicina. Assistência aos ribeirinhos do Rio Paraguai. Se fazia assistência médica e odontológica, muitas vezes até junto com os navios da Marinha sediados em Ladário, lá em Corumbá. Construímos em Cáceres, eu estou falando de uma cidade que hoje é uma das mais importantes do Mato Grosso. Sede de uma universidade que teve origem no campus avançado. A Universidade Estadual de Mato Grosso, ela foi forjada nos seus primórdios pela atuação do campus avançado, oferecendo cursos de especialização aos professores da rede municipal, das redes municipal e estadual de Cáceres. Aí, o prefeito na época, até por uma questão de que às vezes não era possível se ter uma equipe completa, e às vezes aquilo que teria que ter sido continuado no mês seguinte só acontecia 2 ou 3 meses depois, por conta da dificuldade de termos disponíveis para ir para a continuação do projeto, o prefeito resolveu criar um instituto de ensino superior na cidade municipal. Quer dizer, nós, de certa maneira, de uma maneira contrária, induzimos para que tivesse um instituto de ensino superior lá. E deste instituto surge mais tarde a Universidade Estadual de Mato Grosso, que a sede é em Cáceres, né? E cujo reitor, o primeiro reitor, foi meu sucessor na direção do campus. Era um dos acadêmicos que voltou, se formou e regressou a Cáceres para morar lá. E fez o concurso, passou e foi o primeiro reitor que a Universidade Estadual de Mato Grosso teve. Então, eu tive, no início da minha carreira, porque foi a primeira missão dentro da universidade, como professor, foi ir para Mato Grosso dirigir o campus, eu tive a extensão pertinho de mim, junto a mim, e de fato, aquela extensão feita dia a dia, hora a hora, porque lá nós tínhamos 30 acadêmicos, né, com alguns professores indo de vez em quando orientando os projetos e dando sequência
e nós vimos as equipes médicas trabalhando, tivemos a possibilidade de construir um posto de saúde médico-odontológico, tínhamos um caminhão médico-odontológico que entrava para o interior do município para poder dar assistência a determinadas regiões que na época eram chamadas de glebas e que hoje são municípios. Estou falando de Araputanga, de Mirassol do Oeste, de Jauru, né, de Reserva do Cabaçal, de coisas que eram atendidas pelos acadêmicos com as viaturas do campus, né, e que, com o passar do tempo, se emanciparam. E aí vocês podem perguntar, mas uma cidade que tem uma universidade hoje precisava desses serviços? Na época, sim. Os 240 quilômetros que separam Cuiabá de Cáceres, na época, se levava 10 a 12 horas. Não tinha asfalto. Não tinha telefone interurbano. O telefone era só interno. Então, essa cidade recebeu a FURG, junto com as outras universidades, para elas desenvolverem os seus trabalhos dentro dos acadêmicos que lá iam. Professor, aí que surge minha pergunta e minha provocação para o senhor, que é assim, é muito claro, quando a gente fala da extensão, é muito claro talvez esse impacto na comunidade, né? E a gente sempre foca muito nisso, de que a comunidade, é uma fala minha, inclusive, que a comunidade é que paga os impostos, é que nos sustenta, e a extensão é uma oportunidade da gente devolver para a comunidade esse conhecimento que a gente está produzindo com um recurso que vem da comunidade. Mas eu quero inverter essa lógica e lhe fazer uma pergunta, meio provocação, que é assim: a gente vê na sua fala todo o impacto positivo que teve a atividade de extensão naquela cidade, naquela população, naquela comunidade que vivia naquela cidade. A minha pergunta é: o senhor não acredita que, para os acadêmicos que foram participar dessas atividades de extensão, essa atividade de extensão para eles não foi tão, se não mais, mas tão importante quanto as atividades de ensino e pesquisa que eles tinham aqui? Ou seja, será que ir para a atividade de extensão não foi igualmente ou mais importante do que sentar numa sala de aula e assistir uma aula, ou ir para um laboratório e fazer uma pesquisa? Posso lhe garantir que foi mais importante. Ele aprendeu mais na atividade de extensão. Como testemunho disso. Até porque o próprio conhecimento que tinham, né, era muito mais alargado lá, porque eles tiveram contato com certas doenças que eles só conheciam no livro, que eles não sabiam delas aqui. Estou falando do pênfigo, do fogo selvagem, da leishmaniose, né? Que era quase que um curso de especialização em doenças tropicais que eles faziam lá, e não eram só os alunos. Os professores que iam dar apoio aos projetos também faziam a sua especialização em doenças que eles só conheceram no papel e no livro. Então, a extensão nos dá essa possibilidade. E foi com essa gana, para usar um termo dos nossos irmãos de fronteira, com essa gana, eu vim de lá. Quantos anos você tinha nessa época aí, Pérez? Fala, aí tu era bem jovem. Quando cheguei aqui de volta, eu tinha 26 anos. Quando voltou? Quando voltei. Tu fosse diretor do campus bem novo. Bem, com 25 anos. Foi o primeiro. Eu entrei na FURG em 2 de janeiro de 75. E no dia 10 de janeiro de 75, 8 dias depois de ter entrado na FURG, eu assumi o campus avançado de Cáceres. E eu não era nem nascido. Pois é. E aí, quando eu voltei de lá, eu vi isto que o professor Zelito perguntou ainda há pouco. Eu vi a importância que foi essa experiência para os alunos. Claro que para mim também, mas para os alunos. E quando eu cheguei, eu manifestei esse sentimento ao reitor da época,
que já não era mais o reitor de origem. E ele disse, então eu vou te pedir para que tu consigas ou tentes implantar atividades extensionistas institucionalizadas aqui na universidade. E para isso foi criada a Superintendência de Extensão. Eu fui o primeiro superintendente de extensão. E aí, qual foi a primeira providência que eu tomei? Tentar colocar o que eu falei no início, a consciência extensionista para outros professores dentro da instituição. Então, eu solicitei as unidades acadêmicas, na época, eram chamadas departamentos. Chamei os departamentos para que eles mandassem representantes do departamento na Superintendência de Extensão. E se deu origem ao primeiro comitê de extensão, em que se começou a trabalhar ideias para poder implantar na universidade atividades extensionistas dos mais diversos matizes. Né? Lembro perfeitamente, na área das ciências biológicas, nós começamos a pensar em visitas orientadas ao campus universitário, em que a biologia faria levantamento de plantas, pássaros, e coisas ligadas à biologia, para que os colégios da cidade, as outras escolas, fossem convidados e pudessem ter aula de ciência ao vivo, com participação de professores e alunos da universidade. Me lembro que foi o professor Joaber que começou a pensar nisso. Lamentavelmente... Eu gostei dessa ideia. Eu posso copiar? Pode, porque ela não foi efetivada. Eu vou copiar a sua ideia. Ela não foi efetivada. Foi uma das frustrações. São duas frustrações que eu tenho dessa época. Uma delas é esta, de não ter sido concretizada esta atividade. Foram concretizadas N outras, mas essa não foi, e eu achava suma importância. Nós já temos um projeto para fazer, professor. E a outra foi a criação de uma orquestra que não se teve recurso financeiro para a criação na época. Porque qual foi o grande boom de atividades extensionistas, muitas ligadas, inclusive, à arte? Foi nos 10 anos da universidade, em 79. Nesta época, eu era superintendente de extensão, e logo depois eu fui chefe do gabinete do reitor, e continuei acompanhando as atividades. E neste 79, neste ano de 79, muitas coisas surgiram, coisas que até hoje a universidade mantém, e outras que, lamentavelmente, não conseguiu manter. Estou falando do coral da universidade, estou falando da Feira do Livro, estou falando do teatro universitário, estou falando da editora, estou falando da banda marcial do CTI, hoje IF. Enfim. O CTG da FURG. O CTG da universidade. Né? E sempre colocando nestas criações, desses eventos, essa busca de fazer com que as pessoas se entrosassem no espírito extensionista. De que o coral não era para a FURG. O coral era da FURG para a comunidade. A Feira do Livro não era a feira da FURG. Era a feira para a comunidade. E isso realmente se implantou. E aí vem quase que uma espécie de tradição, quem sabe, da própria universidade, porque assim como eu comentei, a nossa universidade foi fruto do querer comunitário.
A comunidade de Rio Grande quis uma universidade, almejou uma universidade, lutou por uma universidade e conquistou uma universidade. Então, esta comunidade precisa ter desta universidade a contrapartida. E essa contrapartida não se dá apenas pela extensão. Ela tem obrigação de oferecer cursos primorosos, Sim. pesquisas que atendam ao interesse social, ao interesse da comunidade, e atividades extensionistas que levem o potencial do ensino e da pesquisa para a comunidade, para favorecê-la, para beneficiá-la. É nesse sentido que eu entendo extensão universitária. E, de novo, eu quero lhe provocar por conta desse momento que a gente vive, em que a extensão passa a ser obrigatória, né? Que é isso, eu disse assim, não tem como ser obrigatória porque ela tem que ser voluntária, ela tem que acontecer de um espírito, né, de extensão. Mas ela agora passa a ser obrigatória, a gente tem uma carga horária mínima estabelecida, né, por legislação de 10% em cada um dos cursos. E a minha provocação vai no seguinte sentido, como o senhor mesmo disse, o aluno aprende nessa atividade de extensão. Então, a gente não pode pensar em componentes curriculares que sejam de extensão. Por exemplo, na área do direito, isso para mim é muito claro. Digamos que lá na área do direito, a gente tem, eu vou chutar aqui, a gente tem a direito penal 1 e 2, por exemplo, certo? Sim. Não poderia ser criado um direito penal 3, todo extensionista, em que esses alunos viriam, por exemplo, não estudar numa sala de aula, mas ir até a penitenciária, conhecer os casos dos presos que estão ali, estudar esses casos, sugerir soluções para esses casos, quer dizer, lá no direito comercial, coisas parecidas, no direito de família, coisas parecidas, quer dizer, não é possível que eu saia de uma matriz de curso que ela é só disciplina e que eu passe a ter uma matriz de curso que me permita ter conteúdos trabalhados não apenas na sala de aula, mas também como atividade extensionista? De certa maneira, no direito, nós temos o que antes se chamava Serviço de Assistência Judiciária, hoje chama-se EMAGE, que é um núcleo em que os alunos fazem os seus estágios e eles fazem os estágios em cima de processos concretos, não de como antigamente eram processos já passados e era apenas para, digamos assim, exercitar. Hoje não. Hoje há um dia em que são distribuídas fichas para pessoas carentes que não podem constituir advogado e para até aliviar um pouco também a própria Defensoria Pública, não é? O EMAGE funciona ao vivo. Então, isso é uma atividade de extensão. Nós temos alunos, sim, nós temos alunos que são os responsáveis pelo projeto do professor Zelito. Nós temos alunos que são responsáveis, só que realmente isso está restrito a um determinado ramo do direito. Sim. Normalmente é direito civil, direito de família, tem algumas áreas que não são trabalhadas desta forma. Uhum. Então, acredito que isso seria interessante é possível. Se pensar, de se estender. No direito não seria criar nada, seria estender, porque já existe. Mesmo certificar, né? Validar, ou como se diz agora, acreditar, na verdade, atividades que efetivamente vocês já fazem. Então... essas atividades, elas estão incluídas no estágio profissional. Né? Para que o indivíduo possa se formar, ele tem que cumprir estas horas de prática forense lá no EMAGE. Seria uma espécie de extensão universitária realmente. Sim, eu acho que o direito está na frente, na verdade. Isso foi uma das coisas que a gente já comentou aqui na roda de chimarrão. Para as pessoas que trabalham já com a extensão, essa mudança na legislação, na verdade, é um reconhecimento daquilo que eles já fazem, né? Para quem nunca fez, é que parece ser obrigatório. O que é que o senhor acha disso? Sim, eu acredito que de certa maneira, as coisas obrigadas nem sempre elas conseguem atingir objetivos.
mas, ao mesmo tempo, tem coisas que, se não forem obrigadas, não acontecem. Eu até acredito que o que falta nesse espírito extensionista é conhecer a extensão, é saber do que ela se trata, do que ela faz, qual é o sentido da extensão. Eu acho que o que falta é isto. Quem sabe, numa obrigatoriedade, digamos, temporária, né, não fique numa permanência voluntária, sabe? Porque eu acredito que o trabalho extensionista ele é contagiante, ele é empolgante, ele faz com que a pessoa se sinta, digamos assim, mais completa, completando as necessidades alheias, sabe? O movimento extensionista ele é muito de se doar, que a pessoa consiga sair um pouco de si, do seu interesse pessoal, e colocar o seu trabalho, o seu conhecimento, a sua pesquisa, a sua atividade docente a serviço da comunidade, que é quem mantém a instituição, e aqui na nossa, foi aqui, bradou para que a universidade pudesse ser. Para vocês terem uma ideia, quando foi divulgado a publicação no Diário Oficial da criação da nossa universidade, essa notícia, a primeira notícia que a comunidade teve, foi dada num campo de futebol. Uma transmissão de um jogo no campo de São Paulo. Na época, era muito movimentado esse setor futebolístico na cidade, porque os 3 times eram times de disputar campeonato estadual, enfim, né? E numa transmissão, um dos narradores famosos da cidade na época, depois meu colega de curso, colega de turma no direito, ele era muito empolgado com as coisas de Rio Grande, embora sendo pelotense, ele era muito empolgado com as coisas de Rio Grande, chamava-se Paulo Corrêa. Ele chamava Rio Grande de carinho cercado de mar. E ele estava lutando bastante também, ele era diretor da Rádio Minuano, ele estava lutando muito junto conosco, né, para ter um curso superior, porque senão ele também não poderia ter cursado. Porque ele trabalhava aqui, não podia cursar em Pelotas, né, embora sendo pelotense. Né. E eu estava no campo nesse dia. E ele interrompeu o jogo, interrompeu a narração do jogo e bradou aos 4 cantos: Rio Grande tem uma universidade, foi publicado no Diário Oficial. O estádio inteiro levantou-se para aplaudir. Então, é a prova evidente do quão popular foi a criação da nossa universidade. Quão comunitário foi isto. Quão empolgante com a comunidade foi isso. Ora, nós temos uma obrigação muito grande com esta comunidade. Eu queria que o senhor lembrasse a data. Que dia é que o senhor disse? Foi o dia da publicação, eu não me lembro, mas o dia da fundação, eu acho que deve ter sido no dia 20 de agosto de 69. Ou seja, daqui a uma semana. Porque a FURG foi criada neste dia. Eu não sei se a publicação se deu nesse dia, não tenho certeza. Ou seja, publicação... daqui a uma semana é o nosso aniversário. Mas foi por aí. Quer dizer, nós... naquele ano, neste momento, no dia 12 de agosto daquele ano, de 69, nós estávamos na expectativa de que poderia surgir a universidade. E no dia 20, ela foi criada. Né? E isso não é uma coisa assim fútil, não é uma coisa sem importância. É uma coisa muito importante, porque estava lá no estádio
todos os segmentos da comunidade rio-grandina. Estava desde a elite intelectual, social, etc., até o homem do cachorro-quente, da pipoca, todo mundo. E eu me lembro perfeitamente da ovação. Parecia que tinha sido feito um gol. Foi o mesmo barulho que se fazia quando tinha um gol. Quer dizer, e foi um gol que a comunidade realmente fez, numa defesa que fazia retranca para não sair a universidade aqui. Foi, e eu acho muito bonito, né? Nesse momento, professor, que a gente vive uma série de discussões na sociedade sobre o papel da universidade, né? Hoje a gente ouve muito falar sobre isso, as pessoas comentam sobre isso, perguntam desse papel da universidade na sociedade. É super bonito o senhor lembrar que, na verdade, a Universidade Federal do Rio Grande, ela surge desse clamor social. Eu estou emocionado, realmente, de falar. Péricles, hoje eu acho que isso é importante. Essa história é muito importante que todos conheçam. Porque a gente às vezes se esquece e se afasta, né, professor? A gente se esquece disso e a gente pensa que nós somos como semideuses que chegamos aqui numa nave espacial. E, na verdade, não. Nós estamos aqui porque essas pessoas cavaram esse lugar. E foi como eu disse. Foi, como eu disse, muito difícil. Porque, vejam bem, na época, as universidades federais, na sua grande maioria, estavam localizadas na capital dos estados. Os estados brasileiros, na época, poucos eram os que tinham mais de uma universidade federal. Poucos eram os que tinham mais de uma. Rio Grande do Sul tinha Porto Alegre, Santa Maria, Pelotas, e a 40 quilômetros de Pelotas queriam criar uma outra. Claro que nesse primeiro momento ela não foi federal, no primeiro momento. Mas a criação dela dependia do governo federal. Então, foi uma conquista. Foi o que eu disse. Era um time retrancado contra um ataque que tinha que fazer gol. E fez lá no Campo de São Paulo, num domingo. Eu vi a notícia. Né? Essa história, né? Durante muito tempo, Péricles, eu lembro até de uma conversa contigo, a FURG, os funcionários da FURG se conheciam todos, né? Era uma coisa muito interessante, porque ela era uma universidade federal já, com reconhecimento internacional dos seus cursos, enfim, uma participação, né? Porque a gente está falando da extensão que hoje já está estruturada, o ensino e a pesquisa também. Mas durante muito tempo parecia um ambiente familiar a FURG, né? Os funcionários... Era. Hoje ela cresceu tanto que a gente tem, claro, né? Hoje a FURG ela está muito crescida e é difícil até da gente conhecer todo mundo, né? Mas durante muito tempo ela tinha essa coisa das pessoas conviverem, né? Se conhecerem bastante, né? Pessoas que até hoje mantêm esses laços de amizade. Nos encontramos, nos falamos, enfim, rememoramos. E eu tenho, nesse momento, uma das minhas incumbências na universidade é presidir o núcleo de memória. Então, era aí que eu queria chegar, né? Hoje tu tem essa história, hoje tu preside o núcleo de memória da universidade, né? Essas histórias estão lá contigo. É uma coisa que ainda precisa, digamos, andar e se valorizar de uma maneira maior do que atualmente. E o reitor é partícipe desta ideia. Ele contou para nós, ele vai possivelmente vir aqui, eu acho, na semana que vem, se não me engano, né? Mas uma das coisas que marcou bastante numa conversa que tive, ele contou que quando ele foi à China há pouco, visitar as universidades chinesas, etc., e ele disse que a primeira coisa que era feita na universidade, quando chegava a visita, ou as visitas, eles levavam no museu
no núcleo de memória da universidade, para conhecerem a história da universidade primeiro e depois visitavam a universidade. Isso marcou ele. E ele trouxe para cá a ideia, para regozijo meu, né? Porque eu sei que ele vai dar essa força ao NUME, para que o NUME também possa cumprir esse papel. Cumprir o papel de mostrar a quem está na universidade, quem chega na universidade, a história belíssima que essa universidade tem. E a responsabilidade que cada um que chega nela tem de continuar essa história. E isso é a missão do núcleo de memória, que não é tão fácil assim. Não porque as pessoas não queiram, não porque não gostem, é pelo crescimento natural das coisas que tornam difíceis coisas que antes eram mais fáceis. Mas nós temos as recepções aos calouros cada ano. Vamos incluir o NUME numa dessas visitas para os novos alunos e vamos mostrar para eles, olha, é nesta universidade que vocês estão entrando. É nesta universidade que a comunidade construiu que vocês vão se instruir, vão construir o saber. Eu estou muito emocionado. Estou muito, muito emocionado dessa conversa e, assim, quero tocar no assunto sobre isso também, né? A gente, no discurso da universidade, a gente fala muito de que não se pode formar o indivíduo apenas técnico, que eu não posso formar o indivíduo apenas com conhecimento técnico, que eu preciso formar o indivíduo como um todo. E será que não é na extensão que eu vou encontrar esse outro pedaço do indivíduo que a gente esquece na sala de aula? Pode ser que eu seja muito parcial ao dizer isso, porque as minhas atividades foram desde o início muito extensionistas, mas eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza disso. Muitos dos acadêmicos que participaram das atividades lá em Mato Grosso vieram, se formaram e voltaram para lá. São profissionais hoje lá, são médicos, dentistas, agrônomos, veterinários, que estão lá, morando lá, fizeram família lá. Por quê? Porque se identificaram com as pessoas que eles ajudaram, que eles conseguiram construir. Me lembro perfeitamente de um atendimento médico acontecido de madrugada numa localidade a uns 10 quilômetros de Cáceres. Tinha uma senhora para dar à luz e estava um parto muito difícil e eles recorreram ao projeto Rondon, ao campus. E nós tínhamos, nessa equipe, nós tínhamos só um profissional de medicina. Sabe quem foi o auxiliar dele para fazer o parto? O diretor do campus, eu. Essa criança chama-se Péricles. Ora, eu estou contando um fato que me envolve, mas que envolve a todos que, de forma objetiva, se envolve com extensão. A extensão empolga. Porque a extensão é coletiva. A extensão é voltada para o social. A extensão é sair do teu eu para encontrar o nós. E isso é fundamental na vida de todos nós. Isso eu digo na aula, professor Zenito, sempre para os meus alunos, logo nos primeiros dias de aula. São duas coisas que eu insisto muito com os meus alunos. Vocês não precisam seguir o que eu digo. Eu vou apontar caminhos e vocês vão ter liberdade de buscar os seus caminhos. Porque a academia não está para reproduzir conhecimento, ela está para criar conhecimento. E eu só crio conhecimento no momento em que eu me solto das amarras do autor fulano de tal, do professor Beltrano, do Cicrano, que às vezes pensa que é, mas não é o bambambam. E não é, nós não somos. E eu sempre digo isso. Vamos buscar a nossa consciência sobre as coisas. O que é que eu penso sobre tal coisa? Os autores podem nos ajudar, sim. Podem nos dar as bases para que a gente discuta, mas eu posso criar.
Eu posso criar dentro de uma universidade. Eu digo muito para os meus alunos... Eu sou de um tempo... Diga. Eu sou de um tempo que se um professor dissesse em aula que o Brasil não foi descoberto por acaso, ou foi descoberto por acaso, ou foi por intenção, ou não foi por intenção, se o professor dissesse o que não era comum dizer, não era bem visto. Na universidade é o contrário. Na universidade tem que ser bem visto o professor que não diz o comum. Sim. O professor que inova, o professor que faz com que o aluno busque o novo. E ele só vai buscar o novo quando ele se desamarra, quando ele consegue ter certeza de que ele pode ousar. Eu acho que a ousadia é fundamental dentro de uma instituição. Tu tem que ser ousado. Eu digo muito para os meus alunos algo parecido, professor. Eu digo para eles que eu não quero que eles acreditem em mim. Se eu quisesse que eles acreditassem em mim, eu tinha sido pastor e a gente estava numa igreja. A igreja é o lugar que você vai para acreditar. E a universidade é o lugar que você vai para duvidar. Eu quero que vocês duvidem de mim e que me provem que eu estou errado com dados, com argumentos, porque é para isso que serve a universidade. Eu começo a minha aula quando eu trabalho na área de química, que agora eu estou com ciência do ambiente para as engenharias, mas quando eu dou aula de química, eu digo para os meus alunos, o átomo não existe, eu digo isso na minha primeira aula. Por que eu digo para o meu aluno que o átomo não existe? Porque todo aluno chega na universidade pensando naquelas bolinhas, e aquelas bolinhas não existem. Sim, exato. E aí eu preciso que eles duvidem da existência do átomo para que eles comecem a construir na cabeça deles um novo átomo, um átomo que realmente chegue perto da realidade. Então, e assim são as teorias, são as escolas, no direito, por exemplo, são criações humanas. Sim. Não foi semideus, não foi um deus romano, um deus grego que desceu e deu fundamentos para o positivismo jurídico, para o justnaturalismo, para o decisionismo. Foram pessoas que articularam isso. Ora, nós somos pessoas também, e essas pessoas estudaram nos bancos escolares que vocês estão estudando, eu digo para eles. Ninguém veio de Marte, ninguém veio de Vênus. Einstein, Fleming, os grandes inventores, por exemplo, Santos Dumont, Marconi, qualquer um que a gente queira, de qualquer área aí, no caso da Pitágoras, todos eles foram seres humanos. Sim, e eu vou provocar o Renan. O Renan é um terceiro membro que a gente tem desse grupo aqui da Roda, que ele está lá no Instituto Federal em Nilópolis, no Rio de Janeiro, e ele sempre participa com a gente. Ele está falando aqui que ele estuda filosofia. Quando terminar, ele vai fazer história, que ele gosta muito disso. E eu gosto muito de provocar as pessoas que estudam filosofia, porque eu fiz teologia, né? Então a gente estuda um pedacinho de filosofia. E eu sempre digo para quem estuda filosofia que eu odeio Nietzsche. E é muito geral que as pessoas que estudaram filosofia reagem nessa, mas como você odeia Nietzsche? Eu não estou dizendo que eu odeio a obra dele, eu estou dizendo que eu odeio ele. Eu acho Nietzsche um nojo. Mas a contribuição da filosofia dele, é claro que eu reconheço. Mas por que eu faço isso de dizer eu odeio Nietzsche? É isso que o senhor diz, é para sacudir as pessoas, né? Para que elas pensem fora desse formato. E aí, voltando para o nosso assunto da extensão, quando a gente fala da extensão, que eu sempre defendo que ela pode ser um componente curricular, que ela faz parte do componente curricular, que ela deve estar na matriz curricular, é uma coisa que eu bato muito, a gente esquece de coisas importantíssimas que o senhor falou aqui, né, que o Cláudio mencionou aqui, que são a extensão que não está no conteúdo, digamos assim, daquele curso, mas que igualmente forma o indivíduo, né? Então eu quero lembrar e tocar nesse assunto de que não é só aquela extensão em que o aluno de direito vai ver uma atividade de direito penal ou de direito civil, não é aquela extensão em que o aluno de química vai ver uma análise química na comunidade, não é só isso, mas participar do coral, participar do CTG, participar de grupos de dança, participar de outras atividades que às vezes não estão diretamente ligadas ao conteúdo do curso, mas que formam a pessoa. Isso também é importante.
Porque eu tinha dito que 2 coisas que eu falo desde o início, dos primeiros dias de aula. Eu falei na primeira, eu disse uma coisa, que é esta, de que na universidade se deve pensar em criação do conhecimento, menos em reprodução do conhecimento, porque senão não adianta nada. Né? Se eu não vou inovar, não adianta nada, eu vou ficar na mesmice. E haveria, se fosse assim, um livro só em cada biblioteca, não é? Porque se há 2, é porque alguém fez e disse alguma coisa diferente. Não é? E a outra coisa que eu digo é o que ainda há pouco foi salientado. Se não adianta tu ser um bom promotor, um bom juiz, um bom advogado, se tu não for uma boa pessoa. É isso. Antes de qualquer coisa, tu tem que ser uma boa pessoa. E tu só pode ser uma boa pessoa se tu conviveres com as dificuldades que às vezes não são tuas, são dos outros, e tu não sabendo que elas existem, tu não dás a ela a importância que elas têm. Né? Cada um de nós tem os seus problemas e a gente, na extensão, consegue conviver com os problemas dos outros também. E esses problemas constroem a pessoa melhor. E a pessoa melhor constrói uma sociedade melhor. E isso está lá no grupo de dança, no grupo de música, lá no CTG, isso está lá nessa atividade que parece não estar relacionada, mas que vai me ensinar a isso que o senhor está dizendo, a conviver com o diferente, a ouvir o outro, a tentar olhar o mundo pelos olhos do outro, que é uma coisa muito difícil, né? A gente está tão centralizado, às vezes, na nossa forma de ver o mundo, que a gente acha que tudo faz sentido. E aí, de repente, você se depara com alguém que tem outros costumes, outros hábitos, outra cultura. E a universidade está cheia de gente com tanta cultura diferente. Nós temos alunos hoje, né, que vêm de todos os lugares do Brasil e alguns até que vêm de fora do Brasil. Então eu preciso desse tempo de conviver com essas pessoas, dançar com ela, cantar com ela, conversar com ela, tomar um chimarrão com ela, né? E a extensão abre todas essas portas, né, professor? Hoje, bom, Péricles, da tua superintendência, hoje nós temos uma pró-reitoria de extensão, né, que tem a diretoria de extensão, a diretoria de cultura, que potencializam inúmeros projetos nas diferentes áreas, né? A gente sabe que a extensão ela precisa de muito trabalho, ela ainda é um pouco negligenciada muitas vezes naquele tripé, mas hoje nós temos, né, a pró-reitoria, a diretoria de cultura e de extensão. É visível o avanço. Isso. Tá? Daquela superintendência lá bem rudimentar, lá em 79, bem rudimentar mesmo, né? Nós tivemos depois uma pró-reitoria de assuntos comunitários e estudantis que tinha uma superintendência de extensão já organizada, já estruturada, e aí eu tive a graça, né, de ser o pró-reitor de assuntos comunitários e estudantis. Eu me juntei novamente com a extensão, né, depois de tantos anos, né, e agora tem uma pró-reitoria própria. Quer dizer, isso significa crescimento, significa tomada de espaço necessário no mesmo nível que está a pesquisa, que está o ensino, que está a graduação. Então, isso eu acho que, sem dúvida, e está os últimos, pelo menos os últimos pró-reitores, são pessoas muito dedicadas, muito impregnadas com o espírito extensionista e se assessoram de pessoas com a mesma condição. E isso é importante. Voltando ao início da minha fala, não existe extensão se não existir espírito extensionista. Não existe extensão se não houver consciência extensionista. E essa consciência extensionista tem que ser implantada. Aí, se for de forma obrigatória, é discutível, mas se for a única solução para fazer com que a extensão chegue à pessoa e a pessoa compreenda que ela perdeu tempo e não usufruir do que a extensão lhe permite usufruir, né? Que seja assim. Que seja assim. Eu acredito que o fim, neste caso, o fim vai justificar os meios. Neste caso. Né? Porque, como a gente disse, ela reconhece o trabalho de quem já faz, né? Porque tem muita gente que já faz e não é valorizado, né?
Péricles, e aí tem gente que diz que quando a gente planta uma figueira, né, quem planta nunca vai poder repousar na sombra de uma figueira, né? E aí eu quero chamar, isso é uma metáfora para uma sementinha que tu ajudou a plantar, que foi a Feira do Livro, e na 46ª Feira do Livro foste eleito ou escolhido o patrono da Feira do Livro, né? Que hoje é um evento marcante na cidade do Rio Grande. Isso é uma outra coisa, é uma filha que eu vi nascer, ficar adolescente, perder força, e depois ressuscitou assim de uma maneira brilhante, né, a tal ponto de hoje ser, digamos, uma das atividades mais esperadas pela comunidade. Do verão, né? E, inclusive, várias pessoas já me comentaram que como fez falta a Feira do Livro do Cassino esse verão, né? No verão passado. E foi isso. Ela cresceu e foi difícil. Foi difícil, foi um parto bem mais difícil do que aquele que eu ajudei lá em Mato Grosso. Foi uma coisa muito difícil, porque nós não tínhamos apoio de nenhum órgão, nenhuma instituição que no Estado poderiam ajudar. Eu estou falando principalmente da Câmara Rio Grandense do Livro, que faz a de Porto Alegre, que é uma grande feira. Nós não tivemos apoio. E tivemos que botar para frente. Nós não tínhamos barraca, o reitor mandou a nossa carpintaria construir as barracas, as primeiras 6 barracas, que foram lá na Praça Doutor Pio, para comemorar os 10 anos da universidade. E as coisas foram crescendo, e depois, em vez de uma, eram 2, uma no inverno e outra no verão. Aí a de inverno começou a não dar certo por conta do nosso clima, ficou sendo a do verão, a do verão recebeu um apoio duplo, porque as energias que eram duplicadas ficaram numa só, e ela cresceu do jeito que cresceu, que hoje é um orgulho para todos nós. E, claro que eu fiz a primeira, mas não fiz sozinho. Não é? Eu dei o pontapé inicial porque tive que batalhar para poder fazer a primeira, que foi difícil, foi contra tudo e contra todos. Né? Mas, depois, os demais assumiram e deram a ela um fulgor que eu até nem sabia que chegaria a isso naquela ocasião. Eu pensei que seria uma feira, digamos, singela. E ela não é mais singela. Ela é uma grande feira do livro, quem sabe uma das maiores do estado, tirando a de Porto Alegre. E eu vejo também isso na extensão, né? Porque eu posso fazer minha pesquisa sozinho, eu posso, né, no meu computador desenvolver minha pesquisa, eu posso dentro do meu laboratório desenvolver minha pesquisa, mas eu não posso fazer extensão sozinho, e aí cria esse sentimento de que eu dependo do outro, de que eu não sou ninguém sozinho, né, de gratidão, que eu acho que um dos sentimentos mais bonitos do ser humano é o sentimento de gratidão, é de você reconhecer, né, e ser grato por aquilo que as pessoas te fazem. E isso, a pesquisa talvez, dependendo de qual pesquisa você faça, obviamente, ela também pode te afastar desse calor humano, né, que o senhor falava da roda de chimarrão, de estar junto, de tomar o chimarrão junto, de compartilhar ideias. A pesquisa pode me afastar disso, mas a extensão pode me trazer de volta para esse convívio. Eu sempre digo, eu digo que o corpo o corpo ele é formado pelo ensino e pela pesquisa. A alma pela extensão. Bom, a gente precisa, infelizmente, fazer as últimas palavras, né? Nosso tempinho está acabando, daqui a pouquinho eu tenho outra aula, né? Eu tenho uma aula em seguida. E foi realmente, acho que a roda de chimarrão que mais me emocionou. Né? A gente vê o sentimento aflorando da sua fala e não tem como não se sentir emocionado. Eu quero agradecer muito, muito ter vindo. E o senhor não vai se livrar de mim, porque nós vamos fazer aquele projeto de visitar o campus. Sim. Vai ser, pelo menos antes de morrer, eu vou ver o projeto realizado. Nós vamos fazer. Não, eu que agradeço a oportunidade. É muito bom poder falar sobre algo que tu curtes. E eu curto muito a extensão. Então, é muito bom falar sobre aquilo que tu gostas, sobre aquilo que tu
tu tivesses a oportunidade de vivenciar. E aquele vivenciar do dia a dia, da hora a hora, porque eu morava lá, estava lá, via, fazia, enfim, e isso eu consegui transplantar dentro de mim, né, para as atividades iniciais da universidade, que hoje são muito bem coordenadas e organizadas por todos aqueles que vocês conhecem e que fazem a extensão na FURG. Cláudio, encerra a nossa conversa aí para a gente... Então, bem rapidinho, Péricles, muito obrigado, muito emocionante. Eu cheguei aqui em 2001, né, para estudar, fiz toda a minha formação acadêmica e profissional, né? Então, são 20 anos de Rio Grande, já me sinto rio-grandino, e eu quero ficar na lembrança dessa tua fala, daquele gol gritado no campo do São Paulo lá, que foi a criação da Universidade Federal. Realmente, isso deve ter sido muito emocionante, e eu fiquei, assim, sentindo mais orgulho até de ser partícipe dessa universidade aí que tanto nos orgulha. E ela depende do esforço, da vontade e do amor de cada um de nós por ela. Muito obrigado. Um abraço aí para vocês aí. Tchau, obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.